Olá pessoal, vamos tratar agora no capítulo 5, né, do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Em primeiro lugar, né, importa a gente conceituar o que seja lenocínio. Né? Lenocínio está diretamente ligado à prostituição e exploração sexual, né? Sempre lembrando com uma finalidade de lucro, uma finalidade de obter vantagens. Né? Quando a gente fala em prostituição, né, de forma bem simples, né, vamos pensar no comércio sexual com habitualidade, né, que é um crime que exige habitualidade. E quando a gente fala também na prostituição e no lenocínio, a gente está falando aqui em prestação de assistência à libidinagem de outrem ou tirar proveito dessa libidinagem de outro. Né? A principal diferença com os demais crimes sexuais está em servir a concupiscência ou a lascívia de outrem, né? Em servir o desejo sexual de outrem, né? E quem é que pratica esse lenocínio? Né? São os proxenetas, ou coviteiros, rufiões, traficantes de pessoas para fins de exploração sexual. E a gente tem, né, segundo a doutrina, né, uma diferença aqui no lenocínio entre o lenocínio principal e o acessório. O principal é o previsto no artigo 227 e o acessório do 228 ao 230. Né? E quando a gente fala aqui também lenocínio, né, a gente está falando aqui numa prostituição mercenária ou questuária. O que quer dizer isso? Né? Que tem objetivo lucrativo, né? Objetivo de lucro. Né? E esses crimes previstos nesse capítulo, eles têm como bem jurídico tutelado a dignidade sexual e a moralidade pública. Né? A gente vai perceber em alguns tipos que não é somente a dignidade sexual que está em jogo, né? Mas principalmente a moralidade pública. Então vamos lá para o artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Induzir alguém, né? Então a pessoa, e quando a gente fala alguém, né, deve ser uma pessoa determinada. A gente tem que saber quem é essa pessoa que foi induzida, né? Não pode ser uma coisa genérica, né? A pessoa que, interessante que a pessoa que é beneficiada, né, pela mediação, né, aqui no caput desse artigo, ela acaba não respondendo pelo crime, só responde pelo crime o intermediário, né, aquele que induziu alguém, né? O que é induzir, né? Induzir é convencer, né? Sugestionar para alguém, mostrar as benesses, né, daquela atividade, né? E sempre lembrando que induzir alguém significa que essa vontade não estava presente na pessoa. Essa vontade foi criada. É criada por quem? Foi criada pelo proxeneta, pelo agenciador, pelo intermediário, pelo rufião, né? Qual o nome que vocês quiserem dar. Tá? A gente tem algumas figuras qualificadas aqui no parágrafo 1º. Ó. E é interessante porque lendo os parágrafos a gente acaba tendo a ideia do caput. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor, curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, pena de reclusão de 2 a 5 anos, enquanto que no caput é de 1 a 3 anos, né? Então de 2 a 5. Então a primeira coisa, né, a gente se leva em consideração a idade da vítima, maior de 14 e menor de 18, né? É a chamada qualificação pela qualidade do sujeito, né, pela qualidade da vítima. Então, se a gente está falando aqui maior de 14 e menor de 18, significa que o caput está tratando para quem é maior de 18. E há até uma crítica por alguns doutrinadores, né, porque maior de 18, ele sabe o que ele faz, o que ele não faz, o que é certo, o que não é, né? Não teria necessidade de o direito penal, né, acabar interferindo nessa situação, né? Porque é uma coisa bem pessoal do maior de 18 anos, né? Então alguns autores criticam esse tipo no caput. Em relação às figuras qualificadas, não, mas o caput eles entendem que, né, não teria sentido, né, no mundo que a gente vive hoje, né?
O parágrafo 2º também, ele traz uma causa de aumento de pena, né? Ele mantém como parágrafo 1º a pena base em 2 anos, mas ele aumenta a máxima para 8, né? Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, né? Violência, né? A gente está falando aqui de violência física, né? Porque a violência moral, psicológica está dentro da grave ameaça, né? Que aqui ela apta a incutir no agente, né? Um temor, acreditando que aquilo pode realmente acontecer. E a fraude, né? O ardil, o artifício, né? Que é utilizado para convencer o sujeito à prática do crime. E o parágrafo 3º, né, também traz aqui a possibilidade da pena de multa quando houver finalidade de lucro, né? Também é uma crítica aqui, dizendo que o lenocínio ele tem finalidade de lucro, né? Mas o que o legislador deve ter pensado é que você pode ter a finalidade de uma vantagem que necessariamente não é lucro. Né? Então, de repente, se tivesse inserido o termo vantagem lá, a gente não precisaria do parágrafo 3º, né? E a necessidade e a possibilidade da pena de multa em todos os momentos. E lembrando que aqui o parágrafo 3º não exige que se comprove o efetivo lucro. Né? Basta a intenção de lucro, né? Veja que ele fala aqui, ó, com a finalidade de lucro. Ele pode até não ter tido lucro, mas se ele teve a finalidade, a gente tem a possibilidade da pena de multa. Tá? É um crime material, né? Sendo imprescindível a prática de um ato sexual pela vítima, né? E em razão disso, se ela for menor de 14 anos, a gente está lá no estupro de vulnerável, né? A gente pode não falar aqui na mediação para servir a lascívia de outrem, podemos pensar aqui numa participação do agente, né, do proxeneta, né, para se discutir essa possibilidade, né. Um aspecto interessante é que nós vemos aqui que o verbo núcleo do tipo, né, é induzir. Se nós tivermos aqui o instigar, a instigação, né, ou seja, criar na mente da pessoa, né, a ideia de servir a lascívia de outrem, né? Se a gente tiver isso, o fato é atípico, né? Por quê? Porque a vítima já tinha vontade, né? Agora, se for criança, né? Se a gente estiver tratando de criança, a gente vai estar no 241D do ECA, né? A gente não vai estar aqui no 227, ok? A diferença que a gente tem com o artigo 218 lá é a idade da vítima, né? O artigo 218 lá, ele fala alguém menor de 14 anos. Né? O caput aqui ficou em branco porque numa interpretação sistemática, né, considerando o artigo 218 e o seu parágrafo 1º, a gente chega à conclusão que o caput se refere a maior de 18 anos. Tá? A gente tem também um problema aqui para aquela vítima que foi induzida no dia que ela completou 14 anos. A gente não pode aplicar o 218, a gente não pode aplicar o parágrafo 1º do 227, mas é possível aplicar o 227 caput. Tá? É perfeitamente possível. Aí, tá? Uma discussão se é possível o concurso de qualificadoras, né? A maioria entende que não é possível, que você tem que aplicar a mais grave e as demais vão funcionar como circunstância judicial, né? Para fim de fixação da pena base, né? Mas não pode ser utilizada como um concurso material ou concurso formal entre as qualificadoras. Né? Isso não seria possível segundo a doutrina. Né? Eu, particularmente, não vejo problema quando envolve as qualificadoras, por exemplo, o agente ascendente da vítima, ele praticou o crime mediante violência e com objetivo de lucro, né? Eu não vejo problema em se aplicar aí um concurso entre as qualificadoras, né? Eu sou da linha que eu entendo que isso deveria ser entendido como possível de ser feito, né? Mas fica aí para vocês também discutirem e pensarem a esse respeito. Tá? Aí a gente não está falando aqui, né, no caso das qualificadoras, de tipo penal misto, né? A gente pode ter um tipo penal misto aqui no parágrafo 1º, aí tudo bem, né? Crime único, né? E eu não discuto isso. Mas é necessário que, né, quando a gente tem o concurso entre o parágrafo 1º, 2º e o 3º,
que se repense, né, essa possibilidade ou não de concurso. Ok? Grande abraço para vocês, hein?